Olá, boa tarde para você. Agora 12h09, né? Hoje é dia 16 de outubro. Estamos começando mais uma edição do Capital Urgente. Eu confesso a vocês que é um conflito de sentimentos. É um sentimento de alegria, né? Porque, afinal de contas, a polícia deu uma resposta à sociedade que tanto pedia. Porém, fica aquela no policial a sensação do dever cumprido, né? Estamos evitando que o mal aumente, mas não vai trazer de volta a vida das pessoas que perderam, né? Então, assim, é um sentimento que divide a gente, né? É de alegria e de dor ao mesmo tempo, porque independentemente desse excelente, desse brilhante trabalho feito pela polícia, é o que eu sempre falo, né? Nas guerras não tem vencedor, né? Existem sobreviventes. As guerras destroem e nós estamos nos destruindo. Estamos entrando em guerra, não sabemos por quê, né? Então, aquela máxima de que vencemos a guerra, não. Somos sobreviventes. E ainda tem esses paladinos, soldados, policiais, que ainda insistem e ainda lutar por uma coisa muito importante, que evitar que percamos vidas. Mas se isso não é possível, pelo menos que a gente ache aquelas pessoas que estão tirando vidas e faça-se justiça, né? Então é aquele sentimento meio dividido, né? A Alex e Valdemar, né? Um paradoxo, é meio complicado. Está comigo aqui o doutor Virgílio. Ele é presidente da Ugoposse. Vice-presidente. Vice-presidente. Mas, assim, está aqui representando a entidade, né? A qual eu tenho um apreço, uma admiração muito grande, não só a ela, mas como todas as pessoas que defendem o bem. E é necessário que a gente... Porque a gente passa 364 dias reclamando da polícia. Agora, esse não é o momento de comemorar. É o momento da gente reconhecer a importância da polícia. Porque é igual aniversário. No seu aniversário, todo mundo te liga e te parabeniza. No outro dia te trata do mesmo jeito, né? Então, é um momento de que a gente tem que reforçar, valorizar, entender o papel da polícia e não deixar, né, festejar. Porque amanhã a gente vai estar cobrando da polícia do mesmo jeito que a gente cobrou. Então, é o momento da gente pegar agora e valorizar o trabalho desses profissionais. E eu sempre falo que o grande problema do mundo chama-se legado. O legado dessa operação, que até agora tem uma pessoa presa, que seja seguido pela sociedade e acredite na polícia. Porque a gente tem aquela história, né? Arrumamos os problemas e chamamos a polícia para resolver. Então vamos tentar agora, nesse momento, aplaudir a polícia e ser patriota. Sejamos patriota. Eu sempre falo que nós temos a melhor polícia do Brasil. Só que em momentos iguais a esse, que a gente reconhece. Amanhã ou depois, vira polícia, com PU ainda, né? Doutor José Virgílio, por gentileza, venha até aqui. Por favor, é um prazer muito grande recebê-lo. E coloca o número do nosso WhatsApp, para que as pessoas que estejam em casa e queiram fazer algumas perguntas, queiram esclarecimentos, possam também conversar conosco. Afinal de contas, tem muita notícia. Obrigado pela presença, doutor. É um prazer muito grande. Até marcar aqui o nosso ponto aqui, ó. Marcado aqui no chão. Em primeiro lugar, parabéns a toda instituição da Polícia Civil, porque cada um, ao seu modo, contribuiu para que eu disse no começo do programa, né? O mal, pelo menos, ele foi interrompido. Porém, deixaram sequelas, vítimas, coisas que não vão acontecer. Mas, pelo menos, esse mal, ele foi e vai ser extirpado da sociedade. Agora, é aquela velha história, né? Hoje estamos aplaudindo a polícia. Amanhã a polícia volta a ser polícia.
É verdade. E o sentimento, né? Eu já falei que eu tenho uma admiração muito grande pelos profissionais, seja Polícia Militar, Civil, Federal, Guarda Metropolitana, todo mundo que defende a lei tem o meu respeito. E quem é amparado pela Constituição tem a minha admiração. Mas assim, parabéns pelo dever cumprido, né? Eu sempre falo que o bom profissional é aquele que vai além daquilo que ele é contratado para fazer. Porque para cumprir carga horária, essas coisas, não é mais nada do que obrigação. Agora, o bom é quando ele vai além da obrigação. E a nossa polícia deu uma prova disso, né? Parabéns, obrigado, boa tarde. É um prazer recebê-lo. André, nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, né, em nome de todos os colegas policiais civis. Eu não tenho procuração aqui da Diretoria Geral para falar, mas falo em nome de todos os policiais, até porque o assunto merece, sim, alguma reflexão e informações para a nossa sociedade. Agradecendo também as palavras da polícia, em favor da polícia, porque, na verdade, os policiais trabalharam muito bem, estão de parabéns, todas as equipes que participaram desse trabalho, a Força Tarefa, mais os demais colegas, né, estavam lá, tive a oportunidade de conversar com alguns deles. E é um orgulho para nós saber que sempre que a Polícia Civil é instada a manifestar sobre determinados assuntos de grande interesse social, ela está pronta e com capacidade suficiente para oferecer a resposta que a sociedade precisa e merece ter. Então a gente fica muito satisfeito, né? Sei que você falou aí agora há pouco também com relação, a partir de agora, aconteceu, teve a resposta, mas amanhã vão esquecer. E acontece mesmo isso, André, as pessoas, no momento de dificuldade, nós estamos aí para zelar, mas nós precisamos também que a sociedade tenha um pouco de reconhecimento ao trabalho da polícia, né, a própria valorização do policial. E a imprensa? A imprensa precisa ter um cuidado, justamente, respeito e um cuidado como divulga as matérias, né, a forma de levar, toda a liberdade para levar, de uma forma que não venha prejudicar nem o trabalho da polícia e nem aquilo que a sociedade busca, que tenha os seus casos, seus problemas resolvidos. Então, é importante a gente ter essa leitura também com relação ao papel da imprensa, que é, para mim, indispensável. Para mim, a imprensa realmente tem que ter total liberdade, mas com a liberdade com responsabilidade. Depois eu vou explicar isso. André, estamos ligados no programa. Daniel, Carol, Mariana e Melissa, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande, né, ter a companhia. Inclusive, se não fosse por vocês aqui, eu não estaria. Então, devo muito a vocês. Quando eu falei sobre essa questão, doutor, porque estampados nos jornais que a prisão desse até então suspeito, né, réu confesso, certo, se deu por acaso. Aí eu falei, não, é um desrespeito a todo o trabalho que foi feito pela polícia. Não foi um acaso. Eu queria que o senhor, por gentileza, dissesse para a gente como se deu a abordagem, como se deu o processo de prisão dessa pessoa que é réu confesso e que até agora já tem contra ela vários crimes que já foram praticados. Foi por acaso? Não, de forma nenhuma. Inclusive, eu acho que o mérito todo são desses colegas que participaram desse trabalho, né? Embora, André, e aí todo o seu público, mesmo antes da Força Tarefa, já havia vários colegas trabalhando nos crimes, tentando de alguma forma encontrar os pontos que pudesse ligar para trazer uma solução para aqueles casos. Mas não houve nada de por acaso. Eu acho que o que aconteceu foi muita competência, muita dedicação, né? A qualificação dos colegas que estavam trabalhando, buscando essas informações. E, obviamente, como eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acho que Deus também nos ajudou, levando os colegas no rumo, na direção certa. Mas por trás de tudo isso, teve um grande trabalho de investigação, que demandou muito tempo e não foi apenas a obra do acaso. Foi a obra da competência, somada à sorte, e, graças a Deus, culminou com a prisão e um desfecho até agora positivo para a Polícia Civil, demonstrando o seu trabalho. Agora, como é que se deu a prisão? A prisão não, pelo menos assim, aquela coisa de... não é simplesmente bola de cristal, né? Como é que se deu a abordagem, o que despertou, como foi feita essa abordagem,
Porque parece que o que eu tenho acompanhado aqui é que a polícia, em momento algum, ela desistiu de achar essa pessoa. De forma alguma. Então, o trabalho da polícia tem que ser um trabalho muito bem feito para que ele não seja desmoralizado ou desqualificado posteriormente. Aí, assim, o senhor me relatava que esse suspeito estava num sinaleiro e tinha uma viatura perto. E aí? A partir da moto e da viatura, o que aconteceu? Nós temos que... Segundo informações, né, das da equipes equipe que trabalharam no caso, Isso. etc. Então, acho até que bem qualificado que um deles pudesse estar aqui, quem realmente participou das investigações, mas não tem nenhum problema, porque a gente está falando em nome dos colegas e nós vamos colocar exatamente aquilo que a gente ouviu dos colegas. Mas primeiro, então, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para dizer que não foi obra do acaso, né? Não. Não. Inclusive, os colegas, antes do momento dessa primeira abordagem que culminou com a prisão, eles estavam saindo de uma reunião de trabalho exatamente relacionada a este caso, em que havia sido apresentada uma série de elementos que possibilitaria aos colegas identificarem o possível autor desses delitos. Então, ou seja, aquele negócio que a gente vê em filme da SWAT, onde tem uma pessoa conversando com os policiais e dizendo assim, olha, estamos procurando esse elemento, isso não é ficção não, né? Na polícia de Goiás é uma realidade. Não. Teve uma reunião na terça-feira, aonde cruzaram-se dados. Assim, só para que você e todo o público tenha conhecimento, é o seguinte, não se trata de um acaso. Os colegas trabalharam dia e noite, e eles fizeram mais de 300 investigações com relação a denúncias que foram apresentadas à polícia. A polícia foi atrás dessa e daí desdobrou em outras informações e eles fizeram várias outras diligências. Os colegas fizeram um apanhado em boa parte da capital, nos circuitos, né, para fazer as investigações com relação a câmeras públicas, internas de vários estabelecimentos, etc. Então, fizeram todo um levantamento nos tipos de ocorrência que estavam sendo registradas, que tipo de ocorrência que foi, o tipo de crime que essas pessoas, possivelmente, algumas pessoas estavam sendo vítimas, se havia algum suspeito nesses crimes. Então, a polícia já vinha trabalhando há muito tempo com relação a isso. E foi graças ao trabalho da polícia que foi possível, inclusive, você apresentar para os colegas policiais um perfil e até em situações do biotipo, vestimenta, toda parte de indumentária, que pudesse identificar essa pessoa em uma outra situação. E aí, desculpe abreviar, porque vamos mostrar as imagens aqui da placa e alguns detalhes que a gente fala, eu falo que nós temos a polícia mais inteligente do Brasil, porque ela usa o cérebro. Em outros países, né, mecanismos, né, tecnologia. Hoje o policial aqui no Brasil, ele tem que ser uma máquina, tem que ser um cidadão, tem que ser tudo, porque conforme a informação da equipe, né, que fez a abordagem... Equipes, né? Das uma equipes, fez a abordagem, né, mas... Isso, assim, as equipes, a todos. Quando eu falo isso, eu me refiro a toda a polícia, certo, né? Porque cada um teve a sua contribuição. Com certeza. O indivíduo parou no sinaleiro com uma moto e uma viatura da Polícia Civil, ela parou do lado e teve alguém que disse, né? O que a pessoa disse? Não, essa investigação, por exemplo, nessa investigação anterior, um dos colegas, por exemplo, que estava fazendo, ele observou que esse elemento ele utilizava um determinado tipo de tênis. E que vamos ele colocar, bem para cá, Anderson, coloca temos uma informação, pode vir, doutor. Que passa, uma informação que às vezes passa batido a olhos, né? Para muitas pessoas. Se eu estou na investigação, eu não iria perceber isso. Mas quem está investigando, ele está focado na investigação. Em detalhes. Então são os detalhes que vai ajudar ele, né? E o bom policial o camarada que consegue ter o tirocínio, consegue observar tudo isso, né? Então ele vai conseguir analisar e ver fatos ali que você ou eu, que não estou na investigação, mesmo sendo policial, não conseguiria enxergar. Né? Então, por exemplo, detalhe sobre a moto, detalhe, por exemplo, que alguma coisa que está na moto que não é próprio daquela moto, né? Que é uma coisa que hoje eu vi aí na imprensa, mas antes a gente já sabia disso, que ele colocava uma espécie de uma capa para disfarçar a cor da moto. Sim. Ele furtava as placas de motos e aí colocava as capas na mesma cor
coincidente da moto que ele havia furtado. Então, são detalhes... Fazia clonagem, né? Não, na verdade, não era clonagem. Não era clonagem porque... A clonagem, assim, para o pessoal entender. Então, assim, ele pegava e furtava a placa e a placa correspondia às características da moto, que lá no Detran olhava a placa, checa essa placa. Checa essa placa. A placa é de uma moto tal, vermelha. Não, exato. Mas tem ocorrência? Não. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Então, isso aí também foi um processo também que os colegas tiveram muito desgaste para poder fazer esse tipo de investigação, não é? Então, esse é só mais um dos elementos. Então, são vários elementos que levaram os colegas a ter um perfil, né? E até a identificação física da pessoa, ainda não tinha até então uma identificação do nome dessa pessoa. Mas agora, já tinha mapeado toda a cidade, já tinha feito todo um trabalho de quais os locais possíveis poderia ser encontrado. Então não foi só o acaso, foi também a competência da investigação, foi o detalhe das investigações, foi a perspicácia dos policiais que estavam ali e que queria realmente dar esse resultado para a sociedade. Tudo começou, cadê aquele vídeo onde o morador de rua é executado? E aí veio aquela velha história, né? Os modus operantes, o julgamento preconceituoso, porque ele já havia matado alguns moradores de rua, porém ele era vigilante. Exato. E na condição de vigilante, ele fez cursos e esses cursos indicaram a ele como utilizar a arma. Exato. Então, uma coisa que eu acho que é errado, né? O princípio da presunção, presumiram que a habilidade dele em usar a arma, ele era um policial. Exatamente. E aí até a ministra teve aqui, pediu intervenção federal, porque disse que a nossa polícia estava matando moradores de rua. Vamos ver o vídeo de novo, para que as pessoas entendam o quão é difícil. Olha lá, doutor, por favor, nos diga aí o procedimento dele, que é um procedimento padrão da polícia, porém é estendido àquelas pessoas que fazem curso de vigilância, né? A arma, né, guardada, aí tem, pode falar, né? Na mochila. E aquela coisa que a gente chama da posição sul. Essa mochila também é elemento de prova para a polícia, exato, que também foi apreendida, viu? Agora o que chama atenção é isso aqui, ó. A arma está sempre na posição sul, quer dizer o quê? Mirada para baixo, se ela disparar, não vai atingir quem está com a arma, e também vai estar pronta para ser usada. Aí, eram todos elementos que colocavam a polícia como autora dos crimes. Você sabe que foi, inclusive, isso foi, como você bem reportou, muitas pessoas chegavam a dizer, olha, esse cara tem um tipo policial, etc, etc, etc. Então, quer dizer, faz um pré-julgamento, né? E aí, pode soltar o vídeo? A polícia Civil, André, ela tem a preocupação de não fabricar culpados para apresentar para ninguém, entendeu? Então, você viu que ele tem uma tranquilidade muito grande de pegar a arma, a posição olha lá, assim, como você pode ver. Exatamente. A gente chama de posição sul, exatamente, que a arma, ela está voltada para baixo, não dispara contra a pessoa, e ela é acionada no momento certo, da forma certa, com tiro de certeza. É uma posição adotada mundialmente para quem trabalha no tático, nessa área tático, no próprio policial que não é tático, mas no momento de abordagem, etc., você tem que ter certos cuidados justamente para você não causar algum tipo de dano a pessoas que você não quer e nem a você próprio. Mas assim, retomando então, o vigilante ele tem, porque aí está provado que ele é vigilante, ele faz curso, ele tem curso de arma, ele tem que fazer a prática com arma, ele tem o conhecimento pelo menos básico, como usar a arma, não é? Isso. Essa coisa toda. E naquela ocasião o pessoal pensava que se tratava de um policial, houve muito comentário nesse sentido. A própria ministra esteve aqui pedindo intervenção federal. Exatamente. Ela condenou a nossa polícia, chamou a nossa polícia de corrupta. Exato, e é uma coisa horrível, né? A gente passar por isso. É o preconceito, né? Exatamente, um preconceito, inclusive contra a entidade ou contra as forças de segurança, né? Mas assim, a polícia trabalhou muito bem. E esse crime aí também, se Deus quiser, está naquele rol aí que vai ficar bem esclarecido, e com provas contundentes, viu? Isso que você viu na imprensa hoje, dizer que já advogado tentando desqualificar, alguma coisa ou outra, tenha tranquilidade, você e toda a sociedade, a polícia trabalhou assim com muito esmero. Você pode observar que em todo momento os delegados, os agentes, o próprio delegado-geral, o secretário, em momento algum eles quiseram antecipar, tratar de um matador em série, eles têm que ter essa responsabilidade de não levar informações falsas para a sociedade. E outra coisa, você levar uma informação dessa, você causa
um pânico na sociedade, sem que você tenha elementos suficientes para provar aquilo que você está falando. Então, além de causar um pânico na sociedade, você desperta o autor do crime, que a polícia está atrás dele, e a tendência natural dele é fugir. Então, a polícia, ela investiu desculpe a redundância mais uma vez, mas investiu na investigação, sofreu todo tipo de preconceito, todo o tipo de injúria, disso e daquilo, e caladinha continuou fazendo o seu trabalho. Agora, volta só essa imagem aqui, se puder ter uma visão mais clara, quando ele estiver saindo, porque o doutor... o senhor me falou uma coisa que é fundamental. Detalhes que passam despercebidos para a polícia são fundamentais. Tênis branco. Exato. Os colegas que estão, quando a gente está fazendo um trabalho de investigação, e aí como era um crime, entre aspas, então uma série de crimes ainda sem solução, sem nenhum tipo de informação, e depois eles passaram a observar alguns detalhes, né? Através das câmeras, etc, etc. Então, um detalhe que eles observaram é o solado do tênis branco. Eles sabiam que o pessoal usava, essa pessoa gostava desse tênis. Também ele gostava muito de, por exemplo, roupas com mangas compridas, escuras, né? O tipo de andar, a forma de chegar, a forma de abordagem, porque muita coisa não foi mostrada e a polícia não tem que mostrar mesmo isso, não. A polícia tem que trabalhar e mostrar resultado. Exato. E foi o que a polícia fez, foram o que os colegas fizeram. E o mérito é todo deles. Eu estou aqui falando em nome deles. Você está claro. certo? Justamente para valorizar o trabalho que eles fizeram, foram muito cobrados, foram crucificados, tentaram de todas as formas criar situações para que eles apresentassem pessoas para a sociedade e tanto os colegas como os demais delegados que estavam envolvidos ali junto com os policiais diziam, olha, nós estamos trabalhando, e estavam mesmo. Efetivamente trabalhando. E outras imagens que foram divulgadas, daqui a pouco a placa da moto, né? Aí tem imagem, porque agora, doutor, é aquela velha história, né? Todo mundo sabia. Até a namorada dele sabia. Só uma imagem um pouquinho. Sobe a imagem aí para que o doutor Zé Vigílio possa fazer a observação dele. Agora a namorada sabia, a vizinha sabia, exato, o primo sabia, todo mundo sabia, mas ninguém colaborou com a polícia. Alguns colegas que participaram da investigação, por exemplo, você pode ver que eles conseguiram identificar ou buscar uma semelhança, um ponto de semelhança na mochila que ele usava. Tá aí a mochila que ele usava a em várias situações. Isso. Né? E assim como a situação do tênis. Se você verificar, você vai ver que ele gostava de usar esse tipo de tênis. A gente está só fazendo alguma abordagem para dizer que não foi simplesmente uma coisa que caiu do céu. Tinha vários outros elementos para ser investigados que foram investigados pelos colegas. Então, eles realmente se incluíram desse espírito de dedicar a essa causa e trazer uma resposta o mais rápido possível para a sociedade, porque todo mundo já estava sentindo, não é? Então, quando estabeleceu pode verificar aí o tênis, mochila, né? Ou seja, mangas compridas, não existe crime perfeito, né? Existe aquele crime mal investigado ou bem investigado. Aqui em Goiás, todos são bem investigados. Então, aqui em Goiás não tem crime perfeito. Eu diria para você o seguinte, essa é uma máxima que se fala que não existe. Existe um crime muito bem elaborado, que exige muito mais dos policiais, o grau de dificuldade de resolução é muito grande. Então, por que crimes ficam insolúveis às vezes, André? Por vários motivos, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, a falta de pessoal é uma, a falta de estrutura física ou logística é outra e tal. Então eu costumo dizer o seguinte, como eu gosto muito da área de investigação e adoro a área de investigação de homicídio, o crime ele grita, o local do crime ele tem voz. Então, quanto mais você demora para chegar ao local do crime, menos audível, não é? Você vai perdendo os elementos de informação que tem naquele local de crime. E da mesma forma, se você observar, se eu estou dizendo que aqui há um barulho sobre o crime, quando eu distancio no tempo, e fisicamente no tempo, isso aí eu vou perdendo os elementos de informação. Então você precisaria ter uma resposta mais imediata da polícia, e aí não é uma culpa do que nós temos, é a falta de estrutura, que ainda não é suficiente para atender a demanda. Então, se eu tenho uma reação imediata com relação ao crime, eu tenho a probabilidade muito maior de resolução. E também de direcionar pessoas, né, capacitadas para fazer o trabalho. Só volta um vídeo, tem um vídeo aí que é filmado de cima, parece que é execução, não sei, alguma coisa. Esse vídeo aí, a produção puder me ajudar,
solta esse vídeo aí para que a gente possa ver. E tudo começou, doutor, a partir do momento em que houve o furto de uma placa de uma moto, né? Assim, não, parte um dos elementos, um dos elementos passou por aí, que levaram, porque ele já foi preso, já havia sido preso, mas assim, nenhum homicídio ainda não. Comunicado, ligado, não. Ele foi preso por um outro tipo de crime, não por homicídio. Exatamente. Essa moto, por exemplo, que é esse furto que ocorreu na ocasião, ele chegou a praticar um crime ainda usando essa placa, né? Usando essa placa, essa moto. Mas aí o que ocorre? A polícia hoje, assim, a gente vê quando... A polícia hoje, ela trabalha muito esse conceito de polícia mais científica, né? Que é um trabalho muito mais elaborado. Hoje não tem mais aquele tipo de polícia antiga, inquisitiva, que é igual a pessoa, bate, faz isso. Não tem isso. Pau de arara, isso é tudo conversa fiada. Então, porque o Ministério Público está junto. Não, com certeza. Os direitos humanos estão juntos, então não tem excesso da polícia. Tem resistência do bandido. Exato. Eu posso te afirmar o seguinte, os colegas tiveram o maior zelo, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns e parabenizá-los pelo trabalho, de todos que participaram, porque realmente são dignos, fizeram bem além daquilo que eles tinham para fazer, e muito além das capacidades no momento. Olha lá de novo o tênis. Olha lá, o solado do tênis, aí o senhor fala sobre a camisa de manga comprida. Que foram os colegas que realmente, eles detectaram isso na investigação. Então eu estou só repassando o que foi dito por eles. Nós observamos isso. Em tal vídeo aconteceu isso, tal local de crime aconteceu aquilo, e eles foram fechando. E aí foi buscando imagens, foi buscando elementos. Esclareça uma coisa, né? O senhor está aqui na condição de porta-voz das equipes que trabalharam, todos trabalharam e assim, estão trabalhando ainda porque tem outros crimes para serem elucidados, e o senhor representa uma categoria, fala em nome dela a partir de momentos de informações que são passadas por senhor, porque a nossa polícia é unida, apesar das pessoas acharem que não, mas nós temos uma polícia muito unida, irmã, fraterna, que não quer o crime, porque o policial também ele é vítima do crime. Também, da mesma forma. Então, assim, o senhor está aqui na condição de porta-voz de todos os policiais. E ocorre também o seguinte, André, você, como eu disse para você numa fala que nós tivemos, é o seguinte, como você fez aquele questionamento do papel da polícia lá dentro, interna Copa, como funciona? Então, dificilmente você vê um agente, um escrivão falar alguma coisa. Mas você tem consciência de que lá trabalha uma equipe. Lógico. Ela tem que ter uma sintonia para que o resultado venha. Corta para cá, por favor. Então, na verdade, os investigadores, os policiais, eles têm um papel fundamental na investigação, porque a investigação é própria desse policial. Então, eu acho que eu me sinto aqui até à vontade para dizer que eu estou aqui dizendo também da importância do trabalho do investigador, não é? Que consegue olhar e enxergar o que nós não estamos vendo. Né? O que outra pessoa está olhando e não consegue ver. Então, eu acho assim, é importante colocar isso, valorizando o trabalho desses colegas e todo o empenho que eles tiveram com relação a esses casos que foram apresentados. Tem aqui a mensagem. Bom dia, meu nome é Edagna, né? Edagna, eu acho que é esse, né? Queria dar os parabéns a todos os policiais e dizer que eu acredito em nossa polícia. Só acho injusto o que fazem com as leis. Pois às vezes a polícia prende o mesmo indivíduo 10, 20 vezes e aí a polícia arrisca a vida, o judiciário parece que dorme, passou da hora de acordarem. Anormal lavar gelo, bandidos estão tomando conta, né? Agora tem que entender que o judiciário ele tem que cumprir aquela lei que é elaborada no Congresso Nacional. E essa lei, ela não pode ser, em hipótese alguma... Ela está correta nas colocações dela. Sim. Agora, esse problema que a gente enfrenta, ou problemas, não é decorrente dos atores, polícia, Ministério Público e Judiciário. É exatamente do conjunto de leis que nós temos. Que são feitas no Congresso Nacional. E aí é o que ela está dizendo, exatamente. Então vamos enxugar gelo, por quê? Porque é exatamente isso. Nesse caso desse rapaz, não, porque um tanto homicídio, mesmo com unificação da pena, então quer dizer, vai dar uma pena absurda. Mas... em outros casos aí, as pessoas têm um sentimento de impunidade, porque o fulano pegou 28 anos, mas daí ele vai cumprir um sexto, vai, dependendo da situação, 1/3 ou 2/3 da pena, está na rua. Então as pessoas falam, para aí, como é que o cara fez isso, está na rua? Então é o que
telespectadora está falando, e ela tem razão. Isso gera, inclusive, um efeito muito ruim para a sociedade, que é falar, olha, o crime compensa. O crime compensa, porque eu vou lá, pratico determinado tipo de crime, eu vou ficar preso durante tanto tempo e está tudo certo. Compensa então, isso é ruim. Para quem não tem dignidade, né? Para quem não tem valor, para quem não tem valores morais, o cara que quer ser criminoso. Né? O cara que quer ser criminoso, ele fala que nesse sentido, e nós temos exemplo aí que parece mesmo, viu? Isso é muito contraditório e é uma coisa ruim, que a sociedade tem que cobrar exatamente, que é a mudança das leis. O conjunto de lei é boa, no sentido geral, mas para proteger a sociedade, nesses casos, ela é ruim. Por quê? Porque dá muita oportunidade para o bandido e a sociedade fica desguarnecida. Mas é questão da punição. Tem que mudar lá embaixo. Todo o processo é feito. Aí, quando chega na hora de punir, não tem presídios, muitos policiais têm que ser agentes carcerários, muitos escrivães têm que ser ir para a rua fazer diligência. Então, ou seja, precisa de mais investimento, né, no sentido geral, né? Ministério da Segurança Pública, né? Para cuidar exclusivamente desse assunto que é violência. Desde que o policiamento na rua até a fase de execução penal lá no presídio, entendeu? Isso. Até porque nessa fase todinha, eu entendo que seja a última fase de atuação, seria essa mesmo lá dentro do presídio. No meio do caminho tem aí quem vai aplicar a pena, né? Que é observando a lei, que é o juiz. Mas naquela fala que ela disse ali, ela está certa, e dizer para ela o seguinte, o juiz, se ele deixar de aplicar ele pode até ser responsabilizado também, porque ele está descumprindo a lei. Então, ele é obrigado a cumprir. Então, nós precisamos cobrar dos parlamentares as mudanças necessárias, nada que seja absurdo, mas dentro da necessidade que vai atender aí o anseio da sociedade. Tá aqui, o amigo Valdemar estava aqui, ele era vizinho desse monstro e disse que era uma pessoa normal, acima de qualquer suspeita. Tanto é que a informação que a gente tem é que quando ele foi abordado pela polícia, foi calmo, tranquilo, não teve nenhum tipo de reação que pudesse induzir a polícia de que realmente esse é o bandido. Foi educado, contribuiu, e quando ele viu que não havia como negar, aí ele começou a assumir alguns fatos, né? Alguns crimes que ele cometeu. Então, assim, não existe aquela figura mais do que o bandido é sujo, maltrapilho, é mais preconceito, né? Porque hoje o crime, ele está, é uma expressão que eu não queria usar, mas é o crime do capitalismo, né? Cometendo carrão, com grandes apartamentos, coisas nesse sentido, né? De fato, os colegas que participaram, inclusive, assim, bem de perto de toda essa investigação, e até os que fizeram a abordagem, eles reportam, alguns que eu conversei, falaram, olha, não teve nenhum tipo de agressividade, de forma nenhuma, a pessoa de uma postura muito tranquila, sabedor, assim, senhor, pois não, posso isso, posso aquilo e tal, de uma postura que você jamais iria dizer que ele tivesse capacidade de cometer algum crime dessa natureza. Não fosse a capacidade dos policiais de juntarem os fatos e dizer, tudo indica, tudo indica que é ele. A pessoa é essa. Eu tenho que fazer o intervalo, mas a informação que a gente teve aqui, que chegou agora há pouco, é que o caboclo tentou suicídio, né? Não sei se é verdade. É verdade, eu posso te afirmar isso, foi confirmado essa noite. Tentou suicídio essa noite. Essa noite ele tentou suicídio. Os colegas policiais, os delegados já viram. Porque um tipo de crime desse, às vezes a pessoa chega e tal. Ele tem um choque da realidade. Exatamente. Ele acha que ninguém nunca vai encontrá-lo. Exato. Aí quando ele tem o choque da realidade, ele vê, perdi. E aí houve, inclusive, todo um cuidado para colocar ele num local seguro, para não correr nenhum risco. Porque agora, a partir do momento em que você faz a prisão, toda a integridade física, moral, etc., psicológica da pessoa, isso é obrigação da polícia. Ele está sob a tutela do Estado agora. Então ali nós somos Estado e o Estado tem que garantir isso para ele. O Estado está garantindo isso. Infelizmente, ele tentou essa noite fazer... De que forma, doutor? As informações que eu tenho dos colegas é que ele tentou se cortar, não é? Com lâmpada, um pedaço de caco de lâmpada e tal. Eu consegui alcançar e conseguiu se ferir. Mas ele foi chamado... O bombeiro foi chamado pessoal, prestou socorro, etc. Ele não corre risco nenhum de
de morrer. Mas é uma preocupação a mais, que é manter ele vivo. Ele tem que estar vivo, até porque ele não pode... A população quer que ele seja julgado, quer que ele seja punido, então ele não pode morrer agora. Morrer para ele nesse momento é um prêmio. É prêmio. Ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. Isso não é prêmio aí, como é que faz? Não é? Isso é verdade. Doutor, a gente tem que fazer um intervalo comercial em função do horário eleitoral e a gente retorna aqui, reitero os meus cumprimentos à polícia e eu falo que não sejamos afoitos. Deixemos a polícia trabalhar, porque por mais que a gente pense que não, mas policial 24 horas por dia e está sempre zelando pela nossa segurança, às vezes esquece da família, dos filhos, da vida, né? Fica encampando aí 18 horas, 24 horas, esperando o momento exato para fazer a abordagem, para ter elementos suficientes para provar a culpa do bandido. E muita gente esquece isso, né? Se for mal feita a coleta de prova toda para você levar, se for uma prova mal feita, ela não se sustenta lá na frente para o Ministério Público, nem para o Poder Judiciário, e essa pessoa vai estar na rua. E principalmente para o advogado. E o trabalho nosso foi jogado fora, né? Exato. Tudo que você investiu ali foi jogado fora, então tem que ter essa preocupação. Tá, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto, tem outros detalhes também que a gente gostaria de falar, né? Tá aqui, André... falando sobre a questão lá do pessoal do Magforte, ficou rico, rapaz, né? Graças a Deus. Mas continua vendendo. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Dá só um instantinho. Conheça a Terra Santa e viva emocionantes momentos com a caravana profética para Cairo, Pirâmides, Sinai, Mar Vermelho e Israel. Saída em julho de 2015. Com o pastor Edson Batista do Distrito Federal. Faça sua reserva. Vagas limitadas. Contatos 3626-0352. Sinai Tour. Realizando sonhos desde 2003. Máxima Odontologia, Edifício Office Tower, Rua 3, número 800, Sala 511, Setor Oeste. Fone 3215-4446. Máxima Odontologia, porque você merece um sorriso perfeito. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Tomar uma água, né, rapaz? O presidente da Saniago falou pra gente beber água. Eu tô bebendo escondido, vocês me mostram? Aí não, né? Vamos falar de coisa boa, né? Daqui a pouco eu continuo conversando com o doutor José Virgílio, mas vamos falar sobre aquelas empresas que fazem o lado social. O supermercado Nossa Senhora da Aparecida, hoje é a Quinta do Filé, Alex. Rapaz, pé e orelha suína. Aí o pessoal fala que ganha pouco. Não sabe usar o dinheiro, né? Tocinho, rapaz, menos que passagem de ônibus. Costela traseira a 100, carne de sol de segunda,
colchão duro, largato, colchão mole contra filé. Nossa senhora, rapaz de Deus, você leva... eu não vou nem falar, né? Eu já falei aqui que eu não divulgo o preço, porque a promoção do supermercado Nossa Senhora Aparecida não é para atravessador. Ele é para você que tem que honrar o seu salário, fazer valer o seu dinheiro, porque caso contrário, eu sempre tenho dito isso, né? Não precisava de colocar os preços tão baixos, era só chamar os atravessadores e negociar direto com eles. Então, para você aí que quer economizar, hoje tem a quinta filé lá do supermercado Nossa Senhora da Aparecida, e tem muitos candidatos aí, né, que falam que os empresários são o mal, né? Se não fossem eles, o que seria desse Brasil? Porque trabalham dia e noite, 24 horas por dia, e ainda fazem esse trabalho social que é permitir você ter acesso a coisas. Rapaz, eu não vou falar o preço não, mas se você levar R$50 lá, você vai com o caminhão, o carrinho cheio, né? E aí não é o seu dinheiro que vale pouco, é o supermercado Nossa Senhora da Aparecida que dá valor ao seu dinheiro, e toda quinta-feira faz isso, é muito mais uma ação social, que proporcionar para que você possa ter a capacidade de fazer valer o seu dinheiro. É parceiro nosso, acreditamos, já tivemos depoimentos de pessoas aqui que conheceram o nascimento da empresa e hoje é uma das maiores aqui de Goiânia, da Grande Goiânia, trabalhando com honestidade e principalmente, né, fazendo trabalho social, permitindo a você que possa ter aí aquela certeza de que seu dinheiro muita gente fala assim, tem dinheiro amaldiçoado e tem dinheiro bento. Não, lá na Casa da Moeda não tem um capetinha fazendo dinheiro, nem um santinho fazendo dinheiro. O dinheiro sai igual. É na sua mão que você sabe o que você faz com ele. Se você tiver amor ao seu dinheiro, saiba buscar produtos no lugar certo. E tá aí o supermercado Nossa Senhora Aparecida que prova isso aí. Um forte abraço a toda a equipe, a todo o pessoal de lá, né? E continuando aqui conversando com o doutor José Virgílio, doutor José Virgílio, antes do intervalo comercial, o cidadão tentou suicídio essa noite. Nós tivemos essa informação que de fato ele tentou, mas foi socorrido e está tudo tranquilo. Vai dar para responder tudo certinho. Agora, uma coisa que chama a atenção, doutor. Estão tentando desqualificar o trabalho da polícia, que eu acho que o advogado, ele pode usar de todos os recursos legais. Agora, desmoralizar o trabalho de uma instituição pode ser, dentro da ótica dele, legal, mas na minha é imoral. Não é o que o senhor está falando, é eu que estou falando. Se tiver processo, eu já estou pronto para assumir. Porque eu acho que o advogado, ele é um profissional, que ele tem que viver da forma dele. Agora, ele não pode desqualificar o trabalho de um colega, porque amanhã ou depois ele vai estar do outro lado, né? E aí como é que fica a situação? Quando ele desqualifica o trabalho da polícia, que foi muito bem feito. Exatamente. Isso a gente fica triste pelo seguinte, porque respeitamos muito o trabalho e é necessário, você sabe que a advocacia ela é fundamental na democracia, não é? Sim. Agora, desconstruir todo um trabalho que a polícia fez com muito sacrifício, de dia, de noite, sem condições, passando necessidade, fazendo uma coisa muito criteriosa, justamente para que a sociedade tivesse essa tranquilidade e que, ao chegar ao Poder Judiciário, as pessoas pudessem responder efetivamente por aquilo que eles fizeram, que eles praticaram, os crimes que eles praticaram, não é o melhor caminho para se promover uma defesa. E o que eu acho errado também, doutor, o tempo está acabando aqui, é o tal de aproveitar, tirar proveito de uma situação, né? A pirotecnia. A pirotecnia, o momento, né? 1 minuto de fama. A namorada diz que sabia que ele era o matador. Aí outro diz, não, eu achava que ele era o matador.
Alguma dessas pessoas foram à delegacia falar isso? Não temos essa informação de que, por exemplo, a ex-namorada... Não, porque a ex-namorada, ela mais do que ninguém teria provas contundentes. Exatamente. Até eu entendo o seguinte, que há até uma omissão por parte dela ao saber que tantos crimes já aconteceram e ela tendo convicção, isso é fala dela no jornal, não é fala nossa, ela está no jornal de hoje. Não, então, ela prestou depoimento e ela falou sobre essa situação. Está no jornal, pode olhar o jornal, está escrito no jornal. Então, assim, se essa pessoa tinha convicção desses acontecimentos, ainda que ela não quisesse se envolver por se tratar de uma pessoa casada, segundo a matéria, ela deveria ligar à delegacia e falar, olha, eu tenho informações contundentes com relação a esse rapaz. Teria evitado várias outras mortes, viu, meu querido? Mas muitas, porque isso foi mais ou menos no começo dessa série de mortes. Mas agora todo mundo sabia, né? Agora, né? Diz que é aquele velho ditado, depois da onça morta, né? Todo mundo, né, quer tirar proveito. Tem aqui, a nossa equipe teve hoje pela manhã, vamos ver o que foi relatado lá. Solta aí pra gente, por favor. Muita emoção na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. A Polícia Civil apresentou na manhã desta quinta-feira Tiago Henrique Rocha, de 26 anos, segurança. Ele foi preso acusado de ser o assassino em série que vinha atuando aqui na capital desde o mês de janeiro deste ano. Ele teria também assassinado, além dessas mulheres, 8 moradores de rua, além de vários homens, dando o total até agora de 39 mortes. A Polícia Civil o prendeu quando ele transitava pela Avenida Castelo Branco. Ele foi conduzido à sua casa e lá a polícia encontrou um revólver calibre 38, além de marreta, faca, algemas e também manchetes de jornais que falavam sobre os crimes ocorridos aqui na capital. Pais, familiares, uma verdadeira multidão ocupou o auditório da Secretaria de Segurança Pública nesta manhã, quando Tiago foi apresentado. Pais e mães das vítimas falaram com a TV Capital e expressaram o sentimento de ver face a face aquele que tirou a vida dos seus filhos. O doutor Zé Vigílio, ele havia me passado uma informação que aí é aquele tinho, né, do policial. O criminoso, o senhor falava que ele sempre guarda o quê mesmo que você estava falando? Nós só temos 2 minutos, né? Quando a gente está vendo alguma coisa... Só olhar ali para a câmera, ali, para o pessoal. O criminoso, quando ele é dedicado na série, pratica crimes em série, ele costuma guardar um troféu. Um troféu, né? Ou então ele procura se informar bastante sobre o crime